Olha, gente, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais dos 27 estados já estão se mobilizando, criando comissões, comitês, junto com a OAB, para combater a corrupção eleitoral. Precisamente a compra de votos, a troca de presentinhos, o aliciamento de eleitores. Eu conversei recentemente com o presidente do TRE de Alagoas, desembargador Luiz Damasceno de Freitas, Washington Luiz, e ele, o desembargador Washington Luiz, me disse que estava montando e que quer eleições limpas e seguras. E o que me chama a atenção é que um dos principais cientistas políticos de Alagoas, tá, ele está defendendo uma tese de legalização da compra do voto. E não dá nem para a gente contestar, porque ela, na prática, já está acontecendo. Já ocorre nos bastidores políticos e não é dessa nem de outras eleições, é de várias eleições passadas. Primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui. Nós já gravamos e estamos tendo que regravar de noite, professor. E numa situação de que está chamando a atenção de Alagoas e do país, eu sei que o senhor está sendo chamado, inclusive, para discutir a sua tese. Como é que é isso? O senhor quer a legalização dos votos, a legalização da compra e venda do voto? É isso mesmo que o senhor está defendendo? É exatamente a legalização da compra e venda do voto. Mas o que pode parecer uma coisa absurda que um cientista político tente legalizar algo que é um crime, ele guarda um paradoxo muito grande. Eu estou tentando chegar ao bem pelo caminho do que parece ser o mal. Olha, gente, nós estamos entrevistando o professor Eduardo Magalhães, ele não é qualquer pessoa. Ele tem apenas alguns cursos de pós-graduação nos Estados Unidos em ciência política. Mas a compra do voto não é a legalização da corrupção? Em primeiro lugar, você tem que pensar no Brasil. Eu quando voltei para o Brasil, eu trabalhava nos Estados Unidos, 20 anos nos Estados Unidos, e recebi uma carta do presidente da República, que ele mandou para outros estudiosos que estavam nos Estados Unidos, convidando para voltar para o Brasil, que o lugar do brasileiro era no Brasil. Interessante. E eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer no Brasil. Eu sempre gostei mais de perguntar por que não do que por quê. Por que não, eu ia propor soluções. Então, quando eu vim para o Brasil, eu tinha um objetivo de usar algumas coisas que eu aprendi nos Estados Unidos, na Espanha, em anos e anos de estudos. E um deles sempre foi a minha preocupação, por que nós permitimos a venda e compra do voto no Brasil? Por que nós quase legalizamos a compra do voto? Depois veio a supremacia do capitalismo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E o capitalismo é baseado em compra e venda. E se você levar em consideração a divisão de classes no Brasil, todas as classes, exceto a classe dos pobres, têm algo para comprar e vender. Menos o pobre. Dizer, o pobre tem como único ativo o voto? O único ativo que o pobre tem é o seu voto. E se esse voto tem valor, ele deve ter o direito de vender. Sabe? Então, Agora, veja bem, professor, vamos dizer, eu acho que não é nenhum exagero nós colocarmos que na estratificação social, 70% dos brasileiros, desses 200 milhões, segundo esse novo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 70% são pessoas pobres. Você está convidando essas pessoas a vender o seu voto, a legalizar essa venda do voto. Mais do que legalizar. Primeiro, eu estou convidando essas pessoas a serem protagonistas de alguma coisa, que eles não são protagonistas de nada. São meros espectadores. Toda a atividade do pobre é passiva. Na venda do voto, ele passa a ser um protagonista. Ele vai vender a quem pagar mais, a quem tiver uma proposta que satisfaça o seu interesse de pobre. Agora, do jeito que é pago, é simplesmente como um rebanho de gado que vem, cada um recebe seus R$100, R$150,
nessa proposta nossa, que não é somente minha. Eu discuti isso horas, principalmente com Gustavo Buarque, que é um extraordinário pensador. E nós discutimos deputado federal, senador, reitor da Universidade de Brasília. E na eleição de 89, nós discutimos muito isso, apenas como conversa intelectual. E nos convencemos que era possível, e 30 anos depois é que eu estou achando que é o momento perfeito para se discutir essa ideia. É agora, nesse momento de muita mudança. Até porque, Arnaldo, nós temos que ter grandes transformações no Brasil ou nós não vamos prosperar. A nação está completamente dividida e uma nação dividida não pode prosperar. Então, uma das coisas que eu estou tentando fazer é dar um protagonismo ao pobre, porque o pobre hoje não tem papel nenhum no Brasil. Esse comprador seria apenas o candidato proporcional? Deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores? Eu tenho pensado, eu tenho alguns companheiros, colegas, intelectuais que discutem. A maioria, quando vê a proposta, pensa que é uma loucura. Eu confesso para o senhor que eu imaginava que era uma loucura. Mas quando você começa a analisar objetivamente, você vê que ela tem muito valor, muito significado. Não só para a venda e compra de votos, mas para o Brasil, que precisa se transformar no sentido de incluir como participantes do bom e do mal no Brasil todos os seus cidadãos. Esse eleitor que vai vender o voto, nesse momento, ele não tem nenhum protagonismo na sociedade brasileira. Ele vende voto quando ele procura aquele deputado. Ele não é ninguém, é uma massa de manobra. Ele não tem nome, não tem nada. Ele tem um CPF que não serve para nada. Porque ele não tem ativos. No capitalismo, você vende, você compra, você negocia. O pobre não pode fazer nada disso. Então, eu estou dizendo que durante a eleição, ele vai poder vender o voto. E mais ainda, o principal são as responsabilidades que a minha proposta inclui ou tem embutida, que são as responsabilidades do comprador. Quer dizer, o comprador vai ter que vai se prontificar a comprar o voto, mas vai ter que ter compromisso. Não vai se prontificar. Haverá um contrato formal. Um contrato formal registrado na Justiça Eleitoral, em que o comprador se compromete a cumprir uma série de exigências do comprador, do vendedor. Quer dizer, aquele conjunto de eleitores... É exatamente um contrato de compra e venda. E se hoje porque a Justiça Eleitoral está combatendo, é porque admite que há compra e venda, né? Ela tem certeza que há compra e venda. Por sinal, nós já tivemos alguns casos de pessoas que foram... perderam o mandato. Condenadas. Ou seja, a Justiça sabe. A Justiça tem que acabar. Eu estou oferecendo uma possibilidade mais. Esses desembargadores, o pessoal de tribunais regionais eleitorais... Os ministros do TSE... Todos eles têm muito mais conhecimento de direito eleitoral do que eu. Mas juntos... e com a sapiência que eles dominam, vai ser muito mais fácil de encontrar caminhos. Não pode continuar da maneira que nós funcionamos. Principalmente, você não pode ter uma sociedade em que 30%, 40% dos cidadãos são apenas párias. Esses 30%, 40%, eles não têm nada a contribuir para o Brasil, eles não são parte das decisões do Brasil. Isso é uma característica. Eu me lembro, há 40 anos, numa conferência na Universidade de Chicago, Peter Drucker, que era o rei, o pai da administração pública, ele antecipando que nós criaríamos um segmento da sociedade do mundo inteiro que não contribuiria em nada para a sociedade. Eles viveriam às custas permanentes do Estado. Com educação, com saúde, com transporte, com lazer, com tudo. Sem ser de segunda classe. Eles eram um cidadão à parte, seriam mesmo pária, como o pária era na sociedade da Índia. Era um pária. Então, esse antecipado há 40 anos, pelo Drucker,
Eu achava que isso ia acontecer pelo capitalismo. Escrevi e publiquei há 40 anos atrás que nós teríamos nas sociedades capitalistas um segmento que não teria nenhuma participação ativa na sociedade capitalista. E aí nós tivemos, isso coincidiu com a ideia do welfare state, o Estado de Direito, o Estado de bem-estar social. Esse é a proteção desse segmento da sociedade de párias, que não tem nada a contribuir. Professor. Durante a década de 30, FDR, Roosevelt, ele instituiu isso nos Estados Unidos, o Estado de bem-estar social, e hoje os Estados Unidos têm um segmento altíssimo, que contribui muito pouco. Professor. Mas no Brasil, esses são os sem nome. Os pobres, né? Os pobres, os descamisados, como chamava Perón. Nesse sistema que o senhor defende, de legalização da compra e venda, esse já seria um protagonista. Passa a ser um protagonista. Se hoje ele não é protagonista, ele vende seu voto, e aí fala assim, 200, 300 reais, né, nos bastidores políticos. Esse comprador, se não atender às exigências desses vendedores, o que pode acontecer com ele? Hoje não acontece nada, né? Nada, mas como ele vai ser um contrato oficial registrado na Justiça Eleitoral, ele está sujeito ao cumprimento das cláusulas que estão no contrato. E mais, existem cláusulas também que satisfazem a exigência do vendedor. Por exemplo, na nossa proposta, o eleitor, o candidato que se elege pelo voto comprado, ele não tem direito a financiamento de campanha pelo fundo eleitoral. Eu ia chegar lá. Nem financiamento de campanha pelo fundo partidário. Não vai ter direito a exercer cargos da diretoria das casas às quais ele pertence. Não tem direito a ser chefe de comissões, a presidir comissões. Ele tem algumas coisas que o fazem simplesmente um dono de um mandato que ele comprou. Quer dizer, ele tem só o mandato legislativo ali? Só. Mas os direitos... Sem ser protagonista em nada. Em nada. Ele é exatamente o que há de pior na representatividade, porque ele comprou a sua representação. E essa compra de voto legalizado aconteceria onde? No meio da rua? Não é um negócio, não. O comprador tem que fazer propaganda. Quando você quer vender e quer comprar, você diz, alguém que compra voto, deixa saber que ele está pagando tanto, e haverá vários candidatos que oferecerão um determinado preço. E no mundo capitalista, o que vale é a concorrência. Você vai ter um deputado federal que paga R$200, mas no fim da campanha haverá candidatos que pagarão 250, ou 300, ou 400. Que ocorre hoje, né? Que ocorre hoje. Não. Então, o eleitor... Quer dizer, a gente suspeita, porque não dá para falar ocorre hoje, porque a gente não tem prova de que isso acontece. E a outra coisa, que é importantíssima, é que o voto continuará secreto. É outro detalhe interessante. Sabe, você compra o voto, mas não compra a certeza de que o eleitor vai votar. Quer dizer, o eleitor continua imune, ele oferece o... Continua desconhecido, continua secreto. Se ele não cumprir, certamente para ele comprar esse voto, ele vai oferecer uma plataforma, né? Ele tem que oferecer. É um contrato de prestação de serviço. De compra e venda. Você tem se ele não cumprir com aqueles contratos, como quem compra voto, suponho eu, não cumpre. Você vai, depois de eleito, você procura o deputado, ou o senador, ou seja lá, o vereador. Mas aí você já tem... Ele pode perder o mandato? Você já tem, na história da política do mundo, na Hungria, você já tem o mandato imperativo. Se chama mandato imperativo, em que um candidato registra as suas propostas de trabalho. Não cumpriu? Não cumpriu, ele é sujeito a impeachment e perdeu o mandato. Então, aqui nós estamos fazendo num contrato bilateral entre o comprador e o vendedor. Mas o comprador tem o direito de cobrar pelo que foi assinado em contrato, que seriam as obrigações do comprador. E se elas não são cumpridas, como o contrato de compra e venda é registrado na Justiça Eleitoral, é um documento oficial.
acaba com aliciamento. O senhor vai acabar aí com muita então, coisa. Você né? vai acabar. O trabalho desses além de tudo, é muito. Aliciadores. Além de tudo, o candidato que compra voto, um candidato a deputado federal de Alagoas, por exemplo, iria gastar 400 milhões de reais para se eleger deputado federal, comprando voto de 200 reais. Você não tem nenhum empresário, nem investidor que arrisque 400 milhões sem certeza que ele vai ter um retorno garantido. Não compra. Não compra. E quando você não compra, você acaba com o voto. Isso seria só para os pobres? Quer dizer, nós estamos falando aí de uma população pobre que tem como único ativo o voto. O voto. Esse é o objetivo principal. Mas não impede que um outra empresário... pessoa... Não impede que qualquer outra pessoa queira vender o voto. A sociedade é capitalista. Todos os cidadãos têm o direito de comprar e vender. Essa é a base do capitalismo. Então, você que é rico e quer vender o voto, ganhar um dinheirinho para tomar um sorvete ou uma cerveja, você pode vender o seu voto. É independente. Vamos dizer que o senhor tem defendido essa tese pelas suas redes sociais, em outras mídias, muito. Na concorrência, rádio, jornal, TV. O senhor tem falado disso, inclusive. O senhor tem sido procurado por membros da Justiça Eleitoral para discutir esse assunto? Eu já fui procurado por 2 desembargadores. E o que eles acharam? Eles acharam que eu era louco, mas depois de meia hora de conversa, eles achavam que podia fazer sentido, podia ser uma coisa porque que podia na prática, né, tem uma força... E outra coisa que eles conhecem muito mais o funcionamento da burocracia eleitoral do que eu. Eu sou um estudioso da teoria, da ciência. Eles não, eles estão aí no dia a dia da compra e venda do voto. Mas eles me procuram. E outra, eu tenho um grupo, eu pertenço a uma academia de ciências políticas dos Estados Unidos, e eles, olha, veja bem uma coisa que foi feita, um grupo do qual eu pertenço, eles criaram agora, eles estudaram a Constituição brasileira de 88. E depois de 4 ou 5 anos de estudos da Constituição, eles estão escrevendo uma Constituição para o Brasil de 2023. E esse livro está sendo publicado. Nela prevê o compra de voto, não? Não prevê, porque eu não estou advogando a tese, escrevendo, mas já discuti com vários desses. Eu fiz uma conferência nos Estados Unidos há uns 2, 3 anos atrás, em que eu falava dos grandes problemas da democracia brasileira, uma democracia que, na minha cabeça, é sempre muito jovem. Os grandes problemas, um dos grandes problemas que eu achava, isso há 4, 5 anos atrás, que era a compra e venda de votos. O senhor achava ou ainda acha? Não, eu tenho certeza. Sim. Eu tenho certeza. E tenho certeza que você tem que fazer mudanças profundas na Constituição brasileira para ela corresponder às exigências do Brasil atual. A Constituição de 88, ela foi escrita num clima de comício. Nós tínhamos acabado de passar por 20 e tantos anos de uma ditadura. E tínhamos um presidente que tinha sido parte dessa ditadura e se transformou num defensor da democracia, que era o presidente Sarney. Tanto é que o presidente tem um papel muito importante na Assembleia Constituinte de 88. E aí você tinha que fazer uma Constituição para satisfazer os interesses dos muitos candidatos a presidente que estavam naquela Constituinte. A começar pelo presidente da Assembleia, que era um candidato natural para a presidência, que era Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães era a maior liderança do Brasil naquele momento. Ele era presidente das 4 maiores forças políticas do Brasil, a começar pelo presidente da Câmara dos Deputados e presidente da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia, em parte, era um grande comício, porque a maioria dos candidatos estavam lá nessa Assembleia. Eu acho que naquele momento, eu acompanhei essa movimentação, estava começando no jornalismo, né? Já tinha alguns anos de estrada. Acho que foi o único momento que eu vi o voto, eu acho que ser de graça, né? Na eleição que consagrou o presidente Neves, né?
Mas mesmo assim não foi de graça. Sabe por quê? Porque o Centrão, ele toma corpo durante a Assembleia Nacional Constituinte. A primeira manifestação do Centrão foi garantir que o presidente Sarney não teria 6 anos de mandato. Ele foi eleito numa situação de democratização do Brasil, mas uma vez eleito, ele queria ter 6 anos de mandato que os generais tinham tido. E quem garantiu que... E ele entrou na vaga de quem morreu. De quem morreu. Ele não foi ele foi eleito, claro, mas ele foi eleito na chapa, né? Na chapa. Mas então, essa eleição, essa Assembleia Nacional Constituinte é um grande comício e, como sendo um grande comício, muitas coisas não foram tomadas muito a sério e foi feita muito rapidamente. Você não cria Você pode criar um documento desse em 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas desde que ele seja muito curto. Um documento de 300 artigos ou mais, você tem que dedicar muito tempo ao estudo de cada um desses artigos e como ele vai afetar o futuro de uma nação que está sendo criada. Veja, a Assembleia Nacional Constituinte de 88, ela ia criar uma nova nação brasileira, porque o conceito de pátria do Brasil tinha mudado completamente dos 20 e tantos anos de ditadura. O brasileiro não estava mais acostumado a eleições. Nós tínhamos tido eleição indireta, o voto direto que você tinha que ter representação em todos os municípios para ter voto. Isso é a coisa mais absurda da história da democracia. Nós tivemos a eleição de 82 dessa forma, em que você só podia votar numa chapa completa, de governador, vice-governador, deputado. Essa coisa era uma grande mudança que tinha que haver, mas os constituintes nunca esqueceram que os generais continuavam com muito poder. Essa é uma coisa que está presente na Assembleia Nacional Constituinte, que esses rapazes lá nos Estados Unidos, que estudaram a Constituição brasileira durante 4 anos estão publicando agora um livro sobre a Constituição do Brasil e como ela funciona. Isso poderá resultar numa nova Assembleia Constituinte? Tem que ter. Arnaldo. Mas nós passamos um momento aí, os últimos 4 anos. Como que o senhor avalia esses últimos 4 anos? O voto na última eleição foi escancaradamente aí, em alguns municípios brasileiros, vendido mesmo, né? Mas isso não é. Mas essa é a prática. Essa é a prática que está presente e que tem que ser eliminada. A minha proposta de que o voto seja oficializado, a compra e venda, é uma das maneiras, por mais paradoxal que possa parecer, é uma das maneiras que eu penso, e Cristóvão Buarque pensa, que nós podemos eliminar com esse cancro da sociedade brasileira, do sistema eleitoral brasileiro. Ele já me gritou lá, o meu diretor de TV, essa conversa está maravilhosa. Da outra vez que eu entrevistei o senhor sobre o mesmo assunto, é que deu vírus aí no aparelho, né? Mas a gente tinha falado sobre isso. O que me chama a atenção, esse deputado que vai ser eleito pela compra do voto, ele vai ter várias limitações. Um executivo, por exemplo, um governador, o presidente da República, um prefeito, ele pode entrar também nesse processo? Não, é muito caro. Não compensa para ele? Não compensa. E outro, você não tem como fazer tantos contratos individuais, porque o contrato é bilateral, entre o candidato e o eleitor. Um presidente da República teria que fazer contrato com milhões e milhões e milhões de eleitores. Então, para um executivo, pode funcionar para um executivo municipal, que é o coração do sistema democrático, é o município. Então, essas são mudanças. Mas não corre o risco... Vamos fazer outro programa. Não corre o risco... vamos ter que fazer. Não corre o risco de a gente ter uma democracia comprada? Mas não é comprada. Você vai ter, dentro da democracia capitalista, você vai ter elementos que fazem uso de uma coisa normal do capitalismo, que é a compra e venda. Que já ocorre nos bastidores. Já ocorre em todos os E tem gente que cativa os chamados currais eleitorais que existem em alguns lugares desse país. Talvez você saiba até de alguns, né? Claro. Mas que o eleitor é mantido ali cativo, né? Claro, todas as máquinas eleitorais do estado de Alagoas
elas são mantidas pela compra permanente mensal dos cabos eleitorais das pessoas eleitas. Todas as grandes A legalização acaba com isso? Acaba com isso. O que não dá mais, professor, da democracia? Como é? O que não dá mais na democracia brasileira? Eu não posso falar do mundo, né, da Europa. Olha, o que não dá mais é você ter uma Constituição parlamentar para um sistema político presidencialista. A nossa Constituição foi criada para nós implantarmos o parlamentarismo no Brasil em 93, no plebiscito de 93. Era para ser escolhido o parlamentarismo. O parlamentarismo acabaria com essa coisa que a gente vê aí nos bastidores? Acabaria com muita coisa, porque você pode dissolver o Congresso a qualquer momento. E você dissolvendo o Congresso, você tem eleições de 30 dias e você não tem as máquinas funcionando, porque você tem um controle muito maior. E outra, você tem hoje um primeiro-ministro que não é eleito primeiro-ministro. O Brasil tem um primeiro-ministro que se chama Arthur Lira. Essa é a maior autoridade política do Brasil, é Arthur Lira, porque o nosso sistema é um sistema de fato parlamentar e de direito presidencialista. Nós temos que acabar com isso. O presidente da Câmara, o presidente da Assembleia são os primeiros ministros do Estado. O presidente da Câmara dos Deputados é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. E outra, você vai ter uma mudança maior, é que a Câmara que vai ser o palco de todas as discussões e o Senado, que é o grande representante dos estados, vai ser o órgão de fiscalização e análise dos processos, dos projetos que são aprovados na Câmara dos Deputados. Quer dizer, no parlamentarismo, esse projeto do senhor de compra e venda, essa proposta, essa discussão que o senhor está propondo, ela não tem sentido? Não tem sentido. No parlamentarismo. Porque você está sujeito a eleições a qualquer momento. Exatamente. Agora, se fosse hoje, nós vivemos um sistema presidencialista, né? Se fosse hoje, quanto custaria um voto? Se fosse, vamos dizer que fosse, eu acho difícil, muito difícil. Eu imagino que nessa eleição agora, ele deverá andar por uns R$300. Um voto. Um voto. R$300. Para uma pessoa que não ganha nada, R$300 é comida para um mês. É isso, gente. É isso. Essa é a nossa democracia. Ele está propondo a legalização do que já existe. Agora, o senhor acha que isso passa? Eu começo a pensar que o Brasil vai considerar seriamente como uma das maneiras de acabar com o voto vendido e comprado, legalizar a compra e venda do voto. Você venderia seu voto? Muito obrigado, professor. Sempre um prazer.